Hoje é 23 de maio, quem fala é Dan Cava, responsável pela área de gestão da TAG Investimentos. Acho que essa semana a gente precisa gastar um tempo um pouco maior para o principal evento da semana para o cenário local e que calhou de ser o principal evento das últimas 24 horas, que foi a divulgação do vídeo da reunião ministerial que tinha sido apontada pelo ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, como prova de que teria havido ou alguma intenção de interferência política do presidente Jair Bolsonaro na Polícia Federal. Primeiro a gente precisa entender a importância do vídeo para depois entender a repercussão e fazer alguma conclusão de o que a gente consegue vislumbrar para os próximos dias, né? Quando houve a saída do senhor Sérgio Moro e houveram as acusações de que poderia ter tido interferência política, aumentou-se a probabilidade, mesmo que na teoria, de um processo de impeachment, né? E isso tem repercussões extremamente importantes, não só para a economia como para os mercados. Então a gente precisa entender primeiro que um processo de impeachment ele precisa de um fato jurídico, que é da onde começa o processo, mas você não consegue caminhar num processo de impeachment sem três outros pilares, que é o apoio popular, né, que é a voz das ruas. Hoje em dia é a voz das mídias sociais, né, dado que não existem as ruas, entre aspas, ou as ruas foram reduzidas. E você precisa ter a perda de apoio por parte do presidente. Então, obviamente que essas três coisas, esses três pilares, eles precisam andar juntos para que um processo de impeachment seja iniciado, avance e tenha uma conclusão. Se você não tem uma interseção entre esses três vetores, somente um deles ou dois deles, você não consegue avançar num processo. Então você pode até ter o fato jurídico, mas se você não tiver a perda de apoio político do presidente e se você não tiver a perda de apoio popular, o processo não avança. Obviamente que se você tem a perda do apoio político e a voz das ruas, geralmente encontra-se um vetor jurídico para que esse processo avance. Então, esses três pilares eles precisam andar em conjunto para que um processo avance. Então, quando tiveram as acusações por parte do ex-ministro da Justiça, começou-se uma especulação e há 3 semanas atrás a gente comentou que a probabilidade de um processo de impeachment era inferior a 5%. Quando houveram as acusações vindo de um juiz extremamente conceituado, essa probabilidade teria aumentado aí para algo perto de 20, 25, um pouco abaixo de 30%, dado que acreditava-se haver provas suficientes para que esse processo caminhasse, né? Então esse vídeo ele foi divulgado ontem e tudo aquilo que foi apontado como prova já tinha sido ventilado na mídia. Então é importante a gente dizer aqui que eu não sou advogado, né? Nós não somos advogados, então a gente não tem como fazer uma afirmação concreta de que a gente consegue tirar provas jurídicas que serão capazes de fazer com que o processo caminhe. O que a gente consegue inferir é que não tiveram informações novas além do que já tinha sido dito e que talvez o que esteja no vídeo não seja suficiente para que você tenha os dois outros pilares para que o processo político caminhe. Ou seja, pode até ser que tenha um fator jurídico de comprovação no vídeo, né? Eu como economista, não como advogado, eu acho que há margem para interpretações de ambos os lados. Eu não consigo fazer nenhuma dessas afirmações. O que eu consigo fazer de análise política da situação é que o vídeo não piorou a situação do governo em termos de perda de apoio popular ou em termos de perda de apoio político. Então, o que a gente viu, obviamente, a gente pode eventualmente fazer críticas da maneira com que os assuntos foram abordados, da forma como as coisas foram abordadas, mas o que nós vimos foram ministros, obviamente cada um em sua área, tentando ajudar um governo a bolar um plano ou estruturar um plano que no próprio vídeo foi chamado de Pró-Brasil, para que
país consiga atravessar a crise econômica de uma maneira um pouco mais suave, né? Obviamente, podem ter tido excessos na forma como muitas coisas foram faladas, podem ter tido excessos na maneira como as coisas foram faladas e talvez no palavreado chulo que foi utilizado. Mas não há nada em termos econômicos ou políticos que piorem a situação do presidente e do governo além do que já se sabia antes. Então, do ponto de vista do mercado, existia-se um medo de que a reunião fosse trazer provas claras, cabais, de que teria tido uma tentativa de interferência. Isso poderia diminuir a base de apoio do governo no Congresso e poderia diminuir a base de apoio popular do presidente. Numa análise preliminar do vídeo e das transcrições, não é isso que a gente conseguiu ver, e passadas 24 horas, obviamente que a gente tem que entender que o país está polarizado. A gente tem sim a grande mídia ainda tentando encontrar argumentos para incriminar o presidente e o governo, mas você tem aí um apoio grande de parte da população e do eleitorado nas mídias sociais defendendo tudo aquilo que foi falado na reunião. Então, do ponto de vista jurídico, ainda é uma interrogação grande, tá? Não parece ter tido uma prova cabal, ainda há espaço para interpretação para os dois lados, né? Tanto do ponto de vista de que temos aqui sim uma prova, vamos levar esse processo adiante, ou não. Isso aqui tem muita margem de interpretação, a gente não consegue usar isso como uma prova jurídica. E do ponto de vista de apoio popular e de apoio político, a gente não consegue acreditar que o vídeo piorou a situação do presidente, tá? Então, o que a gente viu nas últimas semanas, através de algumas pesquisas feitas por algumas instituições financeiras junto com institutos de pesquisas, é que, de fato, havia tido uma piora na percepção do governo, mas o presidente ainda mantinha ali em torno de 30% de aprovação e da sua base, que é o que ele teve principalmente ali ao longo do primeiro turno. Essa base não foi perdida. E pelo que a gente conseguiu analisar do vídeo, essa base vai se manter forte uma vez o vídeo tendo sido divulgado. E do ponto de vista político, as primeiras reações que a gente vê são levemente de alívio, ou seja, a gente não consegue ver ali o Congresso com uma conclusão clara de que esse governo está enfraquecido, vamos largar a mão e vamos partir para um processo de impeachment. A gente não consegue ver depois de 24 horas um movimento nessa direção. Dito tudo isso, que a gente viu acontecer ontem, né, o vídeo ele foi divulgado em torno de 4h30, 5 horas da tarde mais ou menos, e a gente viu os mercados futuros apresentando uma forte recuperação no final do dia, né, a bolsa subindo, o índice Bovespa futuro, o dólar futuro caindo, ou seja, parece que a interpretação do mercado foi uma interpretação muito parecida com essa interpretação que a gente está passando aqui hoje. Dito tudo isso, parece que no curto prazo a gente pode ter um arrefecimento do risco político no Brasil nesse sentido. Obviamente que a gente não pode dizer que a situação está tranquila e que teremos agora 2 anos e meio, 3 anos de governo tranquilos. Isso não vai acontecer. O país está polarizado, o Congresso está polarizado, então a gente precisa aprender a conviver com um cenário político que vai ser mais turbulento. Só que nas últimas 2, 3 semanas ele tinha ficado excessivamente turbulento. Parece que a gente pode ter um arrefecimento nessa temperatura ao longo dos próximos dias e das próximas semanas, mas não vamos esperar que a gente vai ter a resolução de todos os problemas políticos no Brasil em relação a isso. Fatos novos podem surgir, um fato jurídico claro pode aparecer e, à medida que as coisas vão evoluindo, o governo pode perder apoio popular, apoio no Congresso. Não é isso que a gente tem hoje, tá? Então, o cenário que a gente tem hoje, em comparação com o cenário que a gente tinha na semana passada, 2 semanas a 3 semanas atrás, parece ser um pouco mais construtivo no ponto de vista da cena política local, né?
A pandemia, ela segue perto do seu auge no Brasil, né? Assim, de novo, a gente já comentou um pouco sobre isso. O Brasil ele tem dimensões continentais, então a gente vai ter diferenças em relação a cidades, estados e regiões do Brasil, né? As cidades e regiões que foram primeiramente afetadas, a gente já consegue ver um arrefecimento da pandemia. A gente já viu isso em Manaus, a gente já viu isso nas capitais do Rio, na capital de São Paulo, né? Obviamente que agora a gente vê uma piora no interior, o número de fatalidades ainda é muito alto, o número de contaminados é muito alto. Obviamente que agora a gente está fazendo mais testagem, então é natural que esses números fiquem mais altos. Então é uma situação ainda frágil, é uma situação crítica, mas a gente viu a experiência de outros países que a pandemia ela tem o seu ciclo. Obviamente cada país conseguiu lidar com a pandemia de uma forma, alguns testaram mais, outros adotaram quarentenas mais cedo ou quarentenas mais duras, mas o ciclo ele teve características semelhantes em todos os países e todas as regiões, e o Brasil parece estar passando por esses ciclos, e a gente já começa a ver sinais menos negativos em algumas cidades, em algumas regiões do país. Tá? No cenário internacional, a gente também não vê grandes mudanças. Acho que assim, a grande novidade que a gente tem é, de novo, uma piora na relação entre China e Estados Unidos. Tá? Desde que o vírus afetou a China e ele acabou se disseminando ao longo do resto do mundo, a gente começou a ver uma volta do atrito entre os dois países, e esse atrito ele acabou se acentuando nos últimos dias com uma intervenção maior da China em Hong Kong. Né? A gente teve aí nas últimas 48, 72 horas a sinalização de que a China pretende mudar algumas leis, alguma parte da Constituição de Hong Kong, e isso é uma questão vista pelo Ocidente, pelos Estados Unidos, como uma interferência muito grande e muito grave. Então, a gente tem que ter em mente que a gente vai ter ou teria eleições presidenciais esse ano nos Estados Unidos. E o atual presidente americano, Donald Trump, ele se baseava muito no bom andamento da economia, né, numa economia robusta e na alta da bolsa, na alta dos mercados. Ele não tem mais a economia robusta, ele não tem mais os mercados fortes. Então, pode ser que ele tente usar uma plataforma mais agressiva com relação à China para se reeleger, e isso é um risco para os mercados nesse momento e deve ser um risco nas próximas semanas, nos próximos meses. Tá? Essa é a grande novidade da semana, a grande novidade das últimas 48, 72 horas. E do ponto de vista econômico, as coisas não mudaram muito, a gente continua no meio da crise. A gente vê três grandes blocos, né? O bloco dali da China e da Ásia, que já está num estágio mais avançado de recuperação pós-pandemia. E a gente já conversou aqui nas últimas semanas de que é uma recuperação muito desigual entre os setores. A gente tem a reabertura, a gente teve nos últimos 10 dias a reabertura de algumas regiões da Europa, e obviamente com diferenças gritantes entre países, né? A Alemanha tem tido uma situação, uma reabertura um pouco mais rápida, uma recuperação um pouco mais rápida. Espanha e Itália ainda abrem de uma maneira mais gradual, mas de fato a gente já tem uma reabertura dessas regiões. E as Américas, né, principalmente Estados Unidos e Brasil, onde por serem dois países que têm dimensões continentais, a reabertura é muito desigual. Né? Na verdade, a pandemia afetou regiões em tempos diferentes, então essa reabertura, esse retorno, entre aspas, ao normal, ao novo normal, vai ser muito diferente. Mas o cenário não mudou. Tá? A gente começa a sair do auge da crise, a gente ainda não tem muita visibilidade de quanto tempo vai durar e como é que vai ser essa recuperação. A gente vai precisar acompanhar dia a dia, semana a semana. Existe sim o risco de novas ondas de contaminação. O risco hoje é relativamente baixo, mas existe esse risco, ele precisa ser monitorado. Mas o cenário não mudou nesse sentido, a gente não teve grandes novidades em termos de dados econômicos em nenhum lugar do mundo. Tá? São números ainda muito ruins, né? A gente vê uma recuperação já da Ásia e da China, mas números ainda extremamente pressionados de Europa, Estados Unidos, Brasil e afins. Então acho que para essa semana aí a gente vai ter essa repercussão que parece ser mais positiva, por enquanto, para o cenário político de Brasil. Obviamente que o Brasil ainda vai depender muito
do cenário internacional. E no cenário internacional a gente está vendo a evolução dessa reabertura, mas por outro lado a gente tem uma piora da relação China-Estados Unidos, que pode ser um problema, um obstáculo para uma melhora mais estrutural dos mercados ao longo aí dos próximos dias e das próximas semanas. Mas era isso, queria desejar aí uma boa semana a todos, espero que a gente esteja ajudando vocês aí nesse momento de ainda enorme incerteza de cenário e para os mercados.